A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos e estabeleceu censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, que era acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois suspeitavam que ele defendia ideias da esquerda. O impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves então se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feito no Congresso, composto pela maioria oposicionista a Jango, a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Goulart aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em algum momento oportuno. O acordo com Goulart previa ainda que em 1965, no fim de seu mandato, haveria um plebiscito para consultar a população sobre o retorno ou não ao presidencialismo. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo do primeiro-ministro, foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963. Neste ano, João Goulart conseguiu adiantar o plebiscito e a população brasileira decidiu assim pelo fim do parlamentarismo e o retorno ao presidencialismo. Em 1964, agora com mais poderes em suas mãos, Goulart resolveu lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriações de terra, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária e entre outras. Apesar disso, Goulart era visto com insatisfação por ambos os lados. Enquanto os liberais e conservadores o criticavam por afirmar que ele era um presidente que poderia trazer o comunismo para o Brasil, a esquerda tinha uma visão de que suas ações poderiam atacar a desigualdade social do país, como a reforma agrária, que acontecia em um processo muito lento. Diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. No dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares e refugiou para o Uruguai. Aqueles que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão. Para cobrir o vazio do poder, uma junta militar assumiu o controle do país, e no dia 9 de abril foi decretado o Ato Constitucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. Isto era apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. Depois do golpe militar de 1964, o modelo político instaurado visava fortalecer o poder executivo, e 17 atos constitucionais foram impostos à sociedade brasileira, como o Ato Institucional de número 2. Os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Dessa forma surgiram a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, representando os opositores, mais cercado por estreitos limites da atuação. O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informação, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Chefiado pelo general Golbery do Couto e Silva, este governo investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresários até estudantes. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo do Castelo Branco para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general-presidente, e no dia 15 de março de 1967, assumiu o poder general Arthur da Costa e Silva, ligado aos radicais.
A nova Constituição de 1967 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional, e os atos institucionais promulgados durante o governo dos generais Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva, na prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do Brasil. Apesar de toda a repressão, o novo presidente enfrentou dificuldades. Formou-se então a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes o jornalista Carlos Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo, e no mundo das artes, em 1965, foi encenado a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira também foram cenários importantes para a atuação de compositores que escreviam canções de protesto. A Igreja Católica ela estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina de segurança nacional. As greves operárias reivindicaram o fim do arroxo salarial e queriam liberdade para estruturar seus sindicais. Os trabalhadores eles foram a principal população-alvo das perseguições políticas e de diversas medidas tomadas pelo governo durante a ditadura militar, como os ataques aos seus órgãos representativos, prisões, torturas, execuções, desaparecimentos, bem como a implantação de uma série de medidas que levaram ao arroxo salarial, que é uma política salarial que não acompanha a inflação. Então ela vai poder ser aplicada pelo governo ou por meio de uma negociação entre a empresa e os operários. Mas ali durante a ditadura militar, o arroxo salarial ele era usado para controlar a inflação e os salários eles eram reajustados abaixo dela. E uma outra consequência que os trabalhadores sofreram durante a ditadura foi a pior dessas condições de trabalho. E todo esse cenário de ascensão das lutas populares, além das reformas que eram prometidas pelo governo, foram um motivo da elite se colocar em uma posição ativa, apoiando e financiando o golpe militar, seja pelo seu receio de que realmente acontecessem as reformas que estavam previstas, que seriam a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma eleitoral e a reforma educacional, e com isso seus privilégios sociais fossem diminuídos, ou porque eles esperavam que fosse assim implantada uma nova ordem política e econômica à força, por meio da ditadura, e que pudesse garantir um desenvolvimento lucrativo para ela sobre a égide do lucro a qualquer custo, uma base do sistema capitalista, ao mesmo tempo que continham os empecilhos para esse desenvolvimento desigual, que eram a luta popular e o movimento organizado dos trabalhadores. Assim, era de interesse das elites, tanto urbanas quanto rurais, a implantação de uma ditadura que impedia as lutas contra o arroxo salarial, garantindo mais lucros aos trabalhadores e possibilitando a implantação do modelo econômico mais benéfico a eles, à custa do empobrecimento dos trabalhadores e a piora dessas condições de trabalho. Além disso, ainda existia o interesse das elites dos países imperialistas que se beneficiavam com a ditadura do país, à medida que essa impunha uma política econômica neoliberal e abrir o país para o capital internacional. Então é importante frisar que esses interesses levaram a uma grande colaboração financeira e política dessas empresas para o golpe de Estado de 1964, que implantou a ditadura militar aqui no Brasil. Após o golpe, a primeira medida para desmantelar a organização dos trabalhadores foi a desarticulação dos sindicatos, principalmente dos maiores, mais representativos, organizados e que estavam à frente das principais lutas. Então essa era uma medida imediata para desacelerar a ascensão das lutas dos trabalhadores, já que os mesmos estariam sem uma organização institucional e solidificada. A nova regulamentação do direito à greve, por meio da Lei 4.330 de 64, restringiu a greve à cobrança dos salários atrasados, além de proibir greves de cunho político e as greves de solidariedade. Com isso, a ditadura visava cada vez mais afastar os trabalhadores das lutas políticas com o intuito de levá-los à despolitização e à não participação das decisões políticas nacionais. Uma outra medida foi a criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela Lei nº 5.107 de 66, que causou o fim da estabilidade no emprego, o aumento da rotatividade e, dessa forma, a maior dificuldade do sindicato em organizar os trabalhadores a partir do seu local de trabalho. Mas, mesmo assim, com toda essa repressão aos trabalhadores, eles sempre estiveram lutando por melhores condições de vida e de trabalho. E exemplo disso são as importantes greves, manifestações e atos de 1º de maio. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Ação Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro como forma de protesto contra o regime. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva declarou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5,
Este suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e quem assumiu foi o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969, 204 oficiais generais indicam para presidente o general Emílio Médici, ex-chefe do Serviço Nacional de Informação. Em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou-se mais rígida a censura prévia à imprensa. Para lutar contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Destacamento de Operações de Informação. Com um forte esquema repressivo montado, o governo procurou passar a imagem de que o país encontrava o caminho do desenvolvimento econômico, somando a conquista da Copa do Mundo de 1970, que acabou levando e criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era imprensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grandes quantidades estavam baratos. Mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo Banco Nacional de Habitação foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se então em um milagre brasileiro ou um milagre econômico. Em 1973, esse milagre sofreu seu primeiro grande baque, pois a crise internacional elevou o preço do petróleo, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isto obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando assim a dívida. Além disso, esse crescimento econômico não alcançou as camadas mais pobres da sociedade, levando ao aumento das desigualdades sociais no Brasil. No dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mesmo lenta e controlada, a abertura política começava, o que permitiu o crescimento das oposições. O governo Geisel aumentou a participação do Estado na economia. Vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas a Ferrovia do Aço, em Minas Gerais, e nas eleições de 1974, a oposição, que até então estava aglutinada no MDB, obteve ampla vitória. Como resposta, Geisel procurou conter este avanço, limitando a propaganda eleitoral durante as eleições de 1976. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição, o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. A oposição começou a pressionar o governo junto com a sociedade civil. E com essa crescente pressão, o Congresso já não podia mais ser fechado e nem cassados os direitos políticos das pessoas. Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, eleito de forma indireta. Figueiredo assumiu o cargo em 15 de março de 1979, com um compromisso de aprofundar o processo da abertura política. No entanto, a crise econômica seguia adiante, com a dívida externa atingindo mais de 100 bilhões de dólares. As reformas políticas continuaram sendo realizadas, mas a linha dura lançou mão de terrorismo, como o ocorrido do Rio Centro em 1981. Com o fim do bipartidarismo, surgiram vários partidos, e entre eles o Partido Democrático Social, PDS, e o Partido de Trabalhadores, PT. Foi fundada, então, a Central Única dos Trabalhadores. Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando, e nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as direitas já, que uniram várias lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães e entre outros. O movimento, que chegou ao auge de 1984, quando foi votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação, frustrando a população que havia ido às ruas em favor do voto direto. Logo depois, grande parte das forças de oposição resolveram participar das eleições indiretas para presidente. PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou o Paulo Maluf, candidato do PDS, e desse modo encerrou-se os dias de ditadura militar no Brasil.